Olá pessoal, muito bem-vindos aqui de volta ao canal Wiki Odonto 32, no nosso bate-papo Odontocaster, nosso quadro, e que hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui mais um amigo que a odontologia me trouxe, Dr. Rafael Andreolo. Cara, isso aí. Agradecer de uma vez aqui por você ter se disposto a estar aqui para a gente bater um papo. É um bate-papo assim, descontraído, e com certeza a gente vai falar de odontologia, porque não tem jeito, é o que a gente escolheu para viver, né? Exatamente. Então, Rafael, microfones abertos aí para você, já agradecendo você estar aqui comigo nesse dia aqui para a gente falar um pouco sobre tua vida aí, sobre tua trajetória, e a gente vai falando aí. Muito obrigado, cara. Valeu, Sandro. Pô, eu que agradeço aí. Você já tinha falado comigo desse projeto há um tempo, já estava na agulha para a gente vir aí, hoje estamos cumprindo o nosso acordo aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre várias coisas bacanas aí, sobre vida, sobre trajetória profissional. Obrigado pelo convite, viu? Pois é, você, com essa vida atribulada, né, cara? Toda vez que eu marco para fazer uma gravação desse tipo, o Rafael, não, vou. Chega na última hora, aí o cara vai pra Angra, vai pra não sei onde. Ih, cara, agora não dá. Eu falei, porra, mas não tá tendo pandemia, Rafael? Pô, mas você tá indo pra onde? Não, cara, que porra, infelizmente não vai dar, desculpa. Sempre com esse sorriso maravilhoso. Hoje tamo aí. Sempre com esse sorriso maravilhoso, aí não dá nem pra gente brigar com o cara. E aí ele acabou aceitando. Mas, Rafa, cara, brincadeiras à parte, cara, você é um cara que eu admiro pra caramba em termos de odontologia. A gente, por sinal, trabalha em áreas parecidas, né? Especialidades parecidas, então a gente troca figurinhas sobre determinado material e tal. Conta um pouquinho sobre a sua vida profissional, assim, por que você decidiu fazer odontologia, por exemplo? É uma coisa que eu pergunto, assim, para os colegas e tal, é muito difícil a gente dizer o que a gente quer fazer na vida, né? Como é que foi isso que aconteceu contigo? Cara, isso é uma coisa difícil você escolher uma profissão, né? Hoje eu fico pensando assim, o que me levou a ser dentista, eu confesso que eu fico até sem resposta, assim. Eu acho que é por gostar de trabalhos com habilidade manual. Uhum. Eu já quis fazer um monte de coisa, né? Acho que como toda criança você quer ser policial, bombeiro, jogador de futebol. Aí depois, na adolescência, eu pensei em trabalhar com informática. Teve uma época da minha vida que eu pensei em ser diplomata, por gostar de morar em outros lugares. Porra, para ser diplomata tem uma relação também, né, cara? Muito. E outros ares, assim. Mas quando chegou perto do vestibular, eu falei assim, acho que dentista é uma coisa legal. Precisa de trabalhar com habilidade manual. Eu gostava dessa área de biologia. Uhum. E acabei indo para odonto, mas meio que sem saber se ia ser o que eu queria. Você tem alguma referência na odontologia, assim, de família, do tipo algum parente? Eu não tinha nenhum parente dentista. Assim, o meu bisavô era dentista, mas quando eu estava em fase de optar pela profissão, ele já tinha falecido já há um tempo. Você não teve nenhum contato com a profissão? Ninguém dentista assim, que eu pudesse bater um papo, ir lá ver. Eu gostava de ir ao dentista quando eu era criança. Eu lembro de que, assim, hoje é dia de dentista. Eu gostava. Então não era uma coisa que me gerava pavor. Porque hoje eu vejo que, assim, tem muita gente que fala, não, dentista nem pensar. Que você é garoto, rapaz. Você é da geração que na odontologia... O motorzinho já tinha água. Você já ia no dentista já para fazer a parte preventiva, né? Que é a parte mais importante, menos, né? Cara? Não, mas era a parte mais importante, né? A parte mais importante. Fazia muita restauração, cara. Comia chiclete, babalu, ping-pong. Dessa geração, né, cara? Então, mas tua mãe ainda te levava lá pra falar, não, mas, pô, come, mas vamos lá, dar uma olhada, né? Vamos lá. Porque ia sempre. A gente milita muito na área estética, né, Rafael? O objetivo da gente é tentar imitar a natureza, mas não tem nenhum trabalho mais perfeito do que o próprio dente, né, cara? Exatamente. Não sei se você concorda comigo nesse sentido. Então, apesar da gente ficar se esmerando pra caramba pra tentar reproduzir a natureza, cara, nunca é o dente natural, né? Não é. Mas... E assim, que bom que hoje o negócio mudou, né? Eu lembro que quando eu ia no dentista pequeno, eu e meu irmão, era assim, e aí, quantas cáries você tem? Hoje em dia, um garoto de 15 anos abre a boca no consultório... Zero. Zero cárie, assim.
Cara, tem uma história interessante que você falou aí. Quando eu era criança também, a dentista, depois como eu me comportava bem lá, apesar de... Cara, eu ainda era da fase de restaurações em amálgama, né? Tem algumas restaurações em amálgama ainda, com extensão para prevenção, né? Se tinha um suco pigmentado lá, né? Aí abria, fazia extensão para prevenção. E, cara, uma coisa marcante que ficou em mim, depois que eu virei dentista, que eu lembrei assim, cara, eu lembro que quando eu saía da consulta, e ela falou, pô, você foi um garoto super comportado, então você abre aquela gaveta ali, pode pegar um brinde pra você. Cara, e eu abri a gaveta, sabe o que tinha? Uma balinha. Uma bala não. Eram 2 gavetas de bala. Pirulito, bala, pirulito. Cara, porque, na verdade, era uma outra mentalidade, né? Assim, de odontologia mesmo, de filosofia. A prevenção não existia nesse sentido, né? O mundo, né? Hoje tá mais saudável, vamos dizer assim. Hoje, às vezes, a criança prefere, em vez de ir no McDonald's, prefere comer um açaí. Eu prefiro no McDonald's. Também. É que a gente já tá em outra geração. Tá exatamente. Velho, cara. Cara, mas aí voltando para odontologia em si, aí você decidiu fazer odontologia. Pô, e odontologia, o vestibular quando a gente fez era punk, né, cara? Eu vejo isso daí em relação, assim, uma diferença em relação ao que é hoje em dia. Na época eram 42 candidatos vaga, eu lembro. Você ainda pegou, você ainda já pegou um pouquinho melhor. Eu peguei 64 vaga. Aí. Tinham menos faculdade, né? Tinha muita concorrência, muita procura. Eu acho que o garoto que ia fazer odontologia, ele imaginava que ia ficar rico. Rápido. Ficar rico e rápido. Assim, eu fiz vestibular em 96. Então, assim, eu ainda pegava uma odontologia, né? Eu via os dentistas que estavam trabalhando na década de 80 ali, que a profissão, acho que teve a sua fase áurea, assim, né? Sim. Você ia fazer um tratamento ortodôntico, era algo, assim, impeditivo, às vezes, né? Para muitas pessoas. Hoje em dia a odontologia ela tá mais acessível, né? E a gente tem até que cuidar para não... Porque ela tá ficando, às vezes, um pouco vulgarizada, né? Eu sempre falo aqui, né? Assim, até para o público que é leigo, que eventualmente nos assiste, e eu recebo mensagem, né? Do pessoal que não é dentista, pô, tô acompanhando o canal e tal. Então, por isso, essa maneira de fazer um bate-papo aberto, não totalmente técnico, é melhor. É legal que a gente também pode levar algum tipo de informação que faça as pessoas pensarem. E assim, eu já tive conversando com alguns colegas aqui, alguns entrevistados, e tocar nessa tecla de que é sempre importante você não deixar se levar pelas redes sociais pura e simplesmente de um dentista ou de qualquer profissional. É importante você ter uma orientação, uma indicação, porque você pode, infelizmente, né, em todas as áreas, você tem um profissional que se qualifica e tal, mas você pode, às vezes, se deixar levar por situações que não seja benéfica em si, para você, digamos assim, biologicamente falando e tal. Então, assim, tem indicações e indicações, né? Tem profissionais e profissionais em qualquer área. Então, assim, a importância de você levar a informação correta, ser ético, né? Eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Altair, presidente do CRO, da gente tocar nesse assunto sobre a importância da ética, a importância da valorização da profissão, da odontologia, não só tecnicamente, mas de uma maneira geral. E é isso que eu acho que imagino que você esteja falando aí, né? Assim, da gente cuidar do valor em si que existe por trás da nossa profissão, que é tão nobre, né? Totalmente, cara. Eu vejo assim, quando eu era mais novo, a gente, quando ia ao dentista, minha mãe enquadrava a gente assim. Olha só, hoje você tá indo lá no consultório, doutora fulano, doutor fulano. Toma banho, corta as unhas. Se comporta. Assim, cara, o que a gente vê hoje em dia, às vezes, graças a Deus, pô, os pacientes que vão lá no consultório, todo mundo se comporta, tá? Mas eu digo assim, às vezes, o dentista hoje, ele perdeu um pouco esse valor, assim. A pessoa vai ao dentista assim, pô, a criança chega ali e quebra tudo, eu não sei o quê, e a mãe não fala nada, pode tudo. Mas isso eu acho que não é nenhum problema da nossa profissão. Acho que isso a gente está passando por um momento que a gente está com... comportamental, né? Assim, educacional, eu acho. Então, que tem a ver com a educação, né? O comportamento em si, gerado por um tipo de educação. Também a questão da informação muito fácil, né? Cara, hoje ser pai, ser mãe, eu sou pai, você é pai, né? Você educar seus filhos
não necessariamente você consegue passar todos os seus valores, assim, porque cada um tem seus valores, né? Que muitos são herdados da família, da sua criação. E hoje em dia, com a informação muito fácil, a gente vê as crianças com celular o tempo todo, com informação. Eu acho, Sandro, assim, que é uma questão muito de postura, sabe? Eu acho que quando você vai para um lugar e você sente como que a coisa toca ali, você vai indo na voga do local, entendeu? Sim. Então, assim, o dentista, eu acho que tradicionalmente ele tinha uma postura legal e que ultimamente tem que tomar cuidado para não perder. Se o cara vai no dentista e ele vê que o profissional não tem uma postura, ali dentro vale tudo, é um ambiente de brincadeira. Vale tudo. Sim, entendeu? Sim, sim. E isso é para tudo. Sim, sim. Poxa, quando a pessoa chega ali e vê que é um negócio profissional, sério, profissional. Tem um antes de mais nada, profissional de saúde ali, isso. que tá, né, pronto para te receber em todos os sentidos. O consultório, ele, o jeito dele te receber, o jeito dele se postar ali. Isso não significa ser torrão, ser grosso, nada disso, né? Pelo contrário, é ser profissional, né? Hoje o que eu vejo, assim, a gente conversa muito da profissão. E a gente joga tênis, a gente fala muito sobre tênis, né? Então, assim, o tênis hoje, se você pegar os top 200 caras, todos têm uma direita boa, uma esquerda boa, um saque bom, sabe volear bem. O que vai diferenciar um do outro? Cara, são pequenas coisas. É essa postura. Então deixa eu te falar um negócio. Olha para a câmera aqui, ó, dá dica para quem está te assistindo agora, que assiste teus cursos e tal, que é acadêmico, recém-formado, que se formou aí em épocas de pandemia, que teve dificuldade de formação presencial e tal. Então dá uma dica aí. Olha aqui para quem está te olhando e dá essa dica aí. É importante, hein? Eu acho que a postura é uma coisa que vale muito, assim. Eu acho que hoje você vê assim, um cara tecnicamente que faz uma resina boa, faz um preparo bom. Tem muitos, né? Muitos, cara. O que vai diferenciar? O seu paciente, muitas vezes, ele nem sabe que você é fera em estratificação de resina. Não tem capacidade de avaliar, né? Moldagem. O que ele vê? O que ele vê? É visível, perceptível aos olhos dele. A sua postura. E a sua vontade de resolver o problema dele. Então, assim, eu acho que é isso. Às vezes, o nosso aluno ele fica muito preocupado em qualificar a pessoa, se ela é fera tecnicamente. Tecnicamente, é óbvio que você tem que sempre se qualificar e se aperfeiçoar. Mas eu acho que existe uma coisa que se você pegar os grandes profissionais, você vai ver isso neles. É uma postura bacana. Assim. Sim. E é um conjunto de coisas, né? Eu tive conversando aqui com o Eduardo Picanso também, falando sobre a dificuldade de você gerir um consultório, né? É uma empresa, né, cara? É difícil. É uma empresa. Aí eu fico vendo você aí, cara. Tem um curso também. Mas vamos voltar um pouquinho. Você decidiu, voltando aqui, retomando nosso papo, você decidiu fazer odontologia. E aí estudou, passou no vestibular de primeira? Não. Não? Não. Como eu me mudei muito quando era novo, meu pai era da Marinha, a gente se mudava muito. Acontece muito isso, né? Com militar, né? Filhos de militares, né? Que tem que... Numa dessas mudanças, a gente foi morar nos Estados Unidos e voltou perto da época do vestibular. E lá eu não tinha física, não tinha química. Então, meu primeiro vestibular, eu não passei. Aí eu passei no meu segundo vestibular. Então, eu fiz faculdade aí na UF, na Federal Fluminense, entre 97 e 2001. Eu tava saindo. Ah, é? Não da UF, eu fiz o ERJ, mas eu me formei em 97. E durante a faculdade, engraçado, hoje eu dou muita aula na área de prótese, de odontologia restauradora, mas durante a faculdade a minha grande paixão foi a periodontia. Então eu, no quarto período, eu lembro que eu assisti uma aula de um professor chamado Carlos Alberto Brasil. Eu assisti a aula desse cara, falei, caramba, cara, eu quero ser... Duas coisas eu vi ali, que eu queria ser periodontista e professor universitário. Eu achei muito legal ele dando aquela aula. Porra, tanto conhecimento ali, eu vi que eu queria fazer essas duas coisas. E na faculdade toda eu fui monitor de periodontia. Então o pessoal da UF dessa época até me chamava de perioboy, vivia carregando slide do professor para um lado e para o outro. Fazia monitoria de pério. E logo que eu me formei, eu fiz especialização de pério com essa equipe do professor Carlos Alberto Brasil. Na UF mesmo? Na época não tinha na UF, mas era na ABO. Certo. Em Niterói? Em Niterói, do lado ali da UF. E fazendo a especialização de pério, eu já gostava muito da área de prótese, fazia uma atualização em prótese.
com outro Cara, professor. são duas especialidades que andam Casadas, casadas, né? Não tem como dissociar Não tem. prótese de periodontia, né? E com um professor que eu fazia essa área de prótese com um professor da UF também que eu gostava muito, que era o Paulo Roberto Santos, de Niterói. Uhum. E eles falavam assim, olha, você vai ser periodontista, mas eu acho que vale a pena você fazer a pério casada com a prótese. Você gosta de prótese, você trabalha bem com prótese, eu acho que você deveria seguir esse Já te deu um esse norte caminho. ali, né? E aí, quando acabou a especialização de pério, eu fui buscar uma atualização em prótese. E aí eu ia conjugando isso, né? A pério e a prótese. Porque eu queria ser professor universitário, mas eu sabia que isso ia demorar. Sim. Porque eu ia ter que fazer um mestrado, um doutorado, esperar abrir um concurso. Então eu via que a maioria das pessoas que tentavam buscar isso do meio acadêmico era um processo Tinha demorado, essa trajetória longa, né? Demorado. Então, Tinha, não, tem, né? Eu falava assim, pô, eu não posso ir de cabeça, me jogar aqui no mestrado, doutorado, apostar todas as minhas fichas nisso, porque se isso demorar, eu não vou conseguir me segurar. Então, eu tive que ir buscando me aperfeiçoando para ir me defendendo no consultório, né? Aí você, nessa época, já montou um consultório, logo que se formou? Pouco tempo, porque assim, eu me formei em 2001 e uma coisa muito legal que aconteceu para mim foi eu ter entrado como R2 na Marinha. Ah, legal. Foi até onde eu te conheci, Mas, né? Onde a gente se conheceu. E o que aconteceu, Sandro? Então eu entrei para a Marinha em 2002. Não, mas eu já não era da Marinha mais. Ah, eu fui da Marinha. Então quando eu estagiava na odontoclínica, você estava lá. Quando eu estava como R2 na Marinha, você deve ter entrado lá estagiando. Isso. E aí a gente se conheceu nessa época, porque eu fiquei lá 98, 99, 98, 99 e eu saí de lá pro bombeiro em 2000. Então foi você estagiando e eu lá já como R2. Exatamente. Aí quando você entrou, eu saí. Então o meu plano quando eu me formei era assim, eu queria, o que eu pensava, né? E eu gosto muito de fazer isso, assim. Isso é uma coisa que quando eu pego um aluno assim, eu falo assim, cara, onde você se vê daqui a 5 anos? Você tem que fazer esse exercício. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Tá bom. Agora você tem que fazer mini planos para você chegar lá. Pois é. Então, passo a passo, né? Então o que eu sonhava, né? Quando eu estava na faculdade? Eu queria lá na frente, né? Tá com um consultório meu, Sim. assim, bem estruturado assim, né? Andando bem, e tá dentro de uma universidade federal, como professor. Então eu sabia que isso da faculdade ia demorar. Eu não tinha um consultório, não tinha perspectiva de montar ali naquele momento. O que eu fiz? Como eu entrei para R2 da Marinha, eu falei assim, eu vou juntar uma graninha para tentar montar o meu consultório. E aí a Marinha foi muito boa para mim nesse sentido, porque, poxa, eu morava em casa com meus pais, então minha despesa era assim, pegar um cineminha com a namorada no final de semana, comprar um livro. Então eram despesas pequenas. Assim, ainda bem, eu não tinha que pagar minhas contas, entendeu? Às vezes tem gente que quando está recém-formado já tem que ajudar a família. Foi o meu caso, assim, eu também fiz essa mesma trajetória, né, cara? Então, assim, mas só que eu sou do interior. Então eu já morava em Niterói sozinho. Tendo que, né, pagar um aluguel. Assim. Não, assim, eu tinha o suporte dos pais, mas aquilo aí, né, que tipo assim, você que, cara, quero né? voar com as minhas próprias asas. Então, o fato de eu ter me formado e ter entrado logo na Marinha como R2, me deu essa liberdade aí de tipo assim, cara, agora já caminho com minhas próprias pernas. E isso é muito interessante, você tá falando. Fora a parte de você estar trabalhando assim em equipe, que eu acho que pro recém-formado é muito bom, para mim me ajudou muito, assim, que eu tava ali novo. Quando eu tinha dificuldade num caso, eu conseguia chegar para alguém mais antigo e falar assim, pô, doutor fulano, você me dá uma ajudinha aqui, esse caso aqui. É a troca, né? Então isso era muito bom e eu consegui ficar juntando um dinheiro para montar meu consultório. Mas eu tinha um foco muito grande, assim. Eu entrei em 2002 e eu via muita gente quando entrou como R2, assim, eu vou viajar e conhecer o mundo. Eu vou em todas as festas. A pessoa fica 8 anos tendo uma vida que não é compatível com o status dela. Sim. Que
aquilo ali... Que vai acabar aquilo ali. É temporário. É temporário. Vai acabar aquilo ali, a pessoa não vai nem começar do zero, né? E aí a pessoa se via depois, 8 anos depois, como um recém-formado. Sim, exato. Vai começar lá menos do que o zero, né? Porque o cara já tem tempo de estrada e ao mesmo tempo não aproveitou. Quando eu entrei como R2, eu pensei assim, eu já sabia que o que eu queria era faculdade. Uhum. Eu adorava trabalhar ali na Marinha, mas eu já via que não era o meu sonho para a vida inteira. Então eu falei assim, aqui eu tenho que entrar, juntar a grana que eu preciso para montar o meu consultório e eu vou precisar sair, porque o que eu quero não é aqui. Uhum. Apesar de eu amar aquilo ali. Sim, mas você viu que aquilo era realmente temporário. Então assim, eu fiquei ali... Juntei uma graninha de 2002 até 2004. Meu pai tinha uma sala na Mendissá. Uhum. E aí eu falei assim, acho que agora já dá para eu montar o meu consultório. Aí eu fui num Ciorge, olhei o preço das coisas, chamei um arquiteto, montei o consultório inteiro. Eu tive uma ajuda boa que meu pai tinha sala. Certo. Mas eu lembro, eu era um garoto com 3 anos de formado, Sandro. Eu passei 3 anos juntando tudo que eu ganhava para montar o meu consultório. E é onde eu tô lá até hoje, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu, no início, só atendia tia, como todo mãe mundo, de amigo, tinha muito horário vago. Então o que acontecia? Eu ainda estava na Marinha, eu ia pro consultório só depois das 4 da tarde. Uhum. Tinha dias que eu trabalhava no Rio, tinha dias que eu trabalhava em outros lugares. Então o meu consultório ainda não era de onde eu tirava o meu sustento. Sim, mas... Então eu sabia que eu tinha que ficar ali criando uma clientela, mas eu tinha que ficar ainda nos outros lugares. Você estava investindo a longo prazo. Então, assim, eu estava com o leque muito aberto, né? Uhum. Eu estava fazendo, assim, mestrado para tentar essa carreira acadêmica. Sim. Ao mesmo tempo, trabalhando em vários lugares para ir me sustentando. Perfeito. E indo no meu consultório para tentar ir criando uma clientela. Uhum. Então, o fato de eu ter aberto muito leques, para mim, eu acho que foi bom. Teve um lado ruim que as coisas demoraram mais. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma maneira de avaliar as outras coisas também, né? Te direcionar assim, não, mas agora você está afunilando, mas exatamente para onde você está querendo caminhar, né? E eu acho que, assim... Tem gente que às vezes assim, acaba a faculdade, faz um mestrado, doutorado, passa num concurso e entrou na faculdade. O meu demorou muito, eu fui entrar na faculdade com 37. Mas eu acho que por eu ter aberto muito leque, na hora que as oportunidades surgiram... Você estava extremamente preparado para isso. Eu achei. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, cara, engraçado, na hora que você começou a aparecer, foi rápido, o negócio assim, algumas coisas aconteceram rápido. Mas eu acho que foi muito por causa dessa... Na verdade, você investiu, você construiu uma carreira. E o que é mais interessante é que você foi enxergando isso em cada momento, em cada passo que você foi dando. Que é muito difícil, né, Rafael? Mas sabe o que eu penso, assim, Sandro? Que, assim, isso eu converso muito com a garotada, assim, quando vai falar assim, professor, o que você acha? Eu falo assim, cara... Tenta se programar. E eu não tô aqui dando lição de vida, tá? Porque eu acho que cada um tem a sua vida, cada um sabe. Não, mas eu acho que a gente contar a nossa história, às vezes ajuda alguém. Eu tô falando o que eu acho que funcionou pra mim. E se eu pudesse dar uma dica pra quem tá ouvindo, é o que eu acho que eu falaria, assim, pra então dá dica filha, aí pra quem quiser. Eu acho que o ideal é você tentar programar a médio prazo. Assim, não ser muito imediatista. É óbvio que vai ter gente que o cara precisa. Não, olha só, eu tenho que correr atrás da minha janta. Ele vai ter que ser um pouco mais imediatista. Mas, se você conseguir programar a médio prazo, e você dá pequenos passos, mas de uma forma que você não tenha que dar muitos passos para trás. O Ronaldo Irata fala muito sobre isso, né, cara? Há pouco tempo ele... Eu gosto muito das dicas dele, são bem profundas. E, às vezes ele começou a dar dicas para acadêmicos, né? E muitas vezes eu vejo ele falando sobre essas coisas, ele conta a experiência dele, ele fala, cara, eu sabia que eu tinha que me aprimorar muito. Eu não estava preocupado em ganhar dinheiro. Ele fala assim, né? Eu não estava preocupado em ganhar dinheiro. É lógico que eu queria ganhar dinheiro, mas assim, eu estava preocupado em me aprimorar. Eu estava preocupado com médio, longo prazo. Eu acho que... E vem de encontro com o que você está falando. Isso daí é importante, você ir construindo um caminho sólido. Porque quando você é novo, tem uma tendência assim, cara, isso aqui tá bom. Isso aqui tá na moda agora. Eu vou ali. Aí daqui a pouco, não é porque... Agora eu vou para lá.
essa mudança de caminho, mudança de rumo, Às vezes te faz perder muito tempo, né? faz perder muito tempo e muito gasto de energia, entendeu? Sim. E aí a outra coisa que você quer, às vezes, você não... Uma coisa não te preparou para outra. Então você começa do zero. Então eu acho muito legal, assim... E é difícil quando a gente está novo você saber o que quer. Mas eu acho que você tentar imaginar onde você quer estar daqui a 5, daqui a 10 anos, é uma coisa legal. Porque às vezes, tem isso. Cara, isso não tem nada a ver com o que é o meu objetivo para daqui a 5. Pode ser legal para você. Você tá dizendo assim que você precisa traçar o teu objetivo lá para você saber o que você vai ter que fazer no meio do caminho para chegar lá, né? E não ficar só de imediato fazendo coisas aleatórias e que você não tá construindo digamos, um norte para você, né? E eu acho que nisso daí, Sandro, é muito individual, sabe? Assim, sim, total. Cara, o que é o meu sonho? O que é o seu sonho? Questão de sucesso, né? A palavra sucesso é muito pessoal, né, cara? Então assim, você fala assim, onde eu quero estar daqui a 10 anos? Aqui. Pô, às vezes você pode me oferecer uma coisa muito boa, muito legal, Rafael. Mas não é teu objetivo, cara, não é aquilo. Isso não tem nada a ver com o que eu tô tentando fazer para chegar onde eu quero. Uhum. E às vezes, né, Rafael, a gente traça um norte, mas no meio do caminho, às vezes surge outra coisa interessante que a gente não tinha nem planejado. Mas assim, você tá indo no norte, né? Isso que a gente tá fazendo aqui agora. Cara, Odontocaster aqui. É algo que surgiu aí da pandemia. Eu tinha essa ideia de fazer alguma coisa em odontologia, mas com qualidade. Não fazer com celular ali, fazer videozinhos com celular. Isso é interessante, mas não era meu objetivo, entendeu? Eu sempre quis fazer algo com qualidade técnica. A gente que trabalha muito com fotografia, né, Rafael? Da importância que a gente dá para a qualidade da fotografia, o cuidado do trabalho, o investimento de tempo, dinheiro, de tudo isso, de edição, é muito cuidado, é muito trabalho para você ter um resultado que te dê prazer. Então é algo que eu não queria fazer de qualquer jeito. Queria fazer do seu jeito, né? Que você quer, o que vai te deixar feliz. É isso aí. E aí veio a pandemia, de tudo ruim que tem na pandemia, acabou me dando um direcionamento para esse sentido, de conseguir uma equipe técnica e tal, com tudo isso que... Né, você está presenciando aqui as pessoas que já passaram. Tá? Altíssimo padrão. E a gente, cara, eu tô me divertindo pra caramba e aprendendo pra caramba, assim, novas mídias e tal. Claro. Por isso que aí tem a hora que o pessoal técnico fala assim, agora você tem que falar, curte aí, comenta e tal. Então, assim, vamos pedir aqui, pra quem assistiu o vídeo do Irata lá, dando essa dica aí de Pros recém-formados. Né? Do tipo, cara, comenta aí, eu assisti. O Ronaldo Irata, se você um dia assistir isso daí, fala aí, eu assisti. Pô, ele tem muita coisa pra fazer, não dá tempo de assistir. Deve estar ocupado. Tá pegando um skate lá agora, ou tô compondo uma nova música aí, né? Cara, maneiro. Eu sempre assisto ele, cara. Eu gosto também. Eu gosto, é um amigo. Do que dá tempo, né? Não dá tempo ali, né? Mas aí, beleza, aí tu fez o doutorado. Não, tu tava fazendo mestrado. Aí eu tava nessas frentes, né, Sandro? Assim, trabalhando e tentando me aprimorar para entrar para a faculdade. Assim, eu fazer um concurso para professor. Eu fiz mestrado na área de engenharia de materiais. E aí. O fundão. No fundão, na COP. Uhum. Uma coisa legal é que durante esse mestrado lá de engenharia de materiais, a gente conseguiu fazer uma parte da nossa tese fora do país, na Universidade de Boston. Fez um sanduíche. Testando materiais cerâmicos de zircônia. Então foi uma coisa legal. No meu doutorado, eu fui fazer o doutorado na UERJ. Você fez o UERJ, né? Fiz na Já UERJ. foi em dentística, não foi? Dentística. E logo que eu terminei o doutorado, e aí a gente tá já em 2012, você vê, eu já estava ali com 11 anos de formado. Pô, e nesses 11 anos eu não tinha ficado um ano sem estar estudando, sem estar fazendo um curso ou de especialização, ou mestrado, ou de doutorado. Pois é, você vê, né, Rafa? Que vem de encontro, mais uma vez, o que a gente está falando. Nada acontece da noite pro dia, nada acontece por acaso. Pegando o gancho do que você falou assim, as coisas aconteceram muito rápido para você. Cara, ninguém sabe a tua trajetória mais do que você. Até quem está caminhando ali paralelamente contigo, teu amigo, alguma coisa, cara, não sabe qual é a tua realidade. Não sabe. Aí quando eu terminei o doutorado,
abriu um concurso para professor substituto da UFRJ. Uhum. E aí eu resolvi fazer esse concurso. Você falou, opa, esse daí é o que eu tô almejando. Aí consegui passar nesse concurso de substituto da UFRJ e um ano e meio, um ano depois, abri um concurso para efetivo. Isso em 2014. E aí, em 2014, aí eu entrei como professor adjunto da UFRJ. Você vê o lapso temporal que tem nisso daí, entre você se formar em tudo que você fez pelo caminho, mas você já focando lá, né, na frente. Mas eu chegou no teu objetivo. Mas eu sabia que ia demorar. Sim. Eu sabia que ia demorar. Então, mas isso é fundamental. Você tava trilhando o seu caminho, independente do tempo que iria levar, mas você estava ali focado, né? E quando a gente está aí em 2014, que eu passei para o UFRJ, aí eu já estava com o meu consultório rodando legal. Eu fazia área de pério, prótese, implante. Já tinha terminado o mestrado, já tinha terminado o doutorado. E aí, tipo assim, foi mais que uma cereja do bolo ali do que você estava almejando, né? Opa, agora vou começar realmente o que eu planejei. É engraçado que, assim, como às vezes você tem um sonho, né? Um plano. E aí você vai mudando às vezes também no meio do caminho os sonhos. É aquilo que eu te falei, né? Então, assim, logo que quando a gente estava na faculdade, eu e minha esposa, né, que era minha namorada durante a faculdade, a gente fazia muito essa brincadeira assim de, poxa, como que você se imagina daqui a tantos anos? O que você quer com a profissão? O que você imagina daqui a 20 anos? E nessa etapa aí, em 2014, o consultório já estava indo legal e eu tinha entrado para a faculdade. Eu falei assim, poxa, o que eu imaginava lá na faculdade estava acontecendo. Não, eu já estava casado há muito tempo. Já estava. Já. Falei agora, pô. Não, agora. Eu não ia. O cara enrolar 14 anos não ia dar. Aí o que Cara, eu namorei 13. Ah, é? Namoro, noivado 13. É que eu comecei cedinho, né? Não, a minha esposa era muito novinha, né? Entendi. E aí, cara, você vai reajustando, né? Novas metas, né? Sim. Então, alcançou, agora replaneja e vamos em frente, porque o objetivo não acaba nunca, né? Você vai mudando os objetivos, né? O norte, né? Mas aí, quando eu entrei para a faculdade, para a UFRJ, aí começou a pintar muita coisa legal, assim, porque eu acho que você começa a ficar em evidência ali, você tem acesso, tem muitas pessoas que têm acesso a você, assim, quando você está só no seu consultório. Se você trabalha bem, né? Ninguém está vendo. Clausurado, né? Às vezes você está dentro de uma universidade, você tem 40 alunos passando ali na sua mão a cada semestre, que você ensina, aprende, e a pessoa vê você trabalhando, e a pessoa troca ideia com você. Então eu acho que aquilo ali dá uma amplificada, sabe, nas coisas, assim. E hoje também com as redes sociais e tal, né? Vai replicando de uma maneira mais fácil, né? Mais rápido também a informação. Exatamente. Aí, de repente, você é convidado para dar uma aula, fazer algum curso, alguma coisa. Eu acho que a rede social mudou muito, cara. A forma como a comunicação, você ganha visibilidade. Aí, e conta um pouquinho da história, você está falando aí da visibilidade e tal. Você acabou, foi nessa época mais ou menos que a 3M acabou te achando, digamos assim. Que eu vejo que, pô, você de vez em quando faz uns vídeos lá pra 3M e tal, não sei o quê. Engraçado, o que eu tinha de plano, né? Consultório e aula em universidade. No meio do caminho, no meio dessa trajetória, você vai vendo outras coisas que acontecem assim. Você vai vendo que, poxa, tem essa relação de dentistas às vezes com a indústria. Do cara ser um speaker de uma indústria, o cara dar uma aula para num evento apoiado por uma indústria. E eu via isso daí, muitos colegas fazendo tal. Então conta. Você já contou pra mim, você de repente não lembra que contou isso pra mim. Eu tenho uma memória boa, cara. Tem uma parada da China que tu foi apagar tua caixa de spam. Não tem uma história dessa? Você foi apagar a caixa de spam e tinha uma mensagem com um convite para você dar uma aula na China, não é isso? Isso. E aí você falou, cara, peraí, o que é isso? Né? Aí tu não me contou isso uma vez? Tudo foi mais ou menos nessa época. Então fala aí, conta essa história. Essa história é muito interessante. O Rodrigo, que trabalhava na 3M, Rodrigo Negreiros, que é um amigo, né? Sim. O Rodrigo, ele via um potencial em mim, assim. Eu lembro que quando ele via algumas pessoas da 3M, ele falava assim, esse garoto aqui, ele tem muito potencial. Um dia ele vai trabalhar junto com a gente, assim.
E uma vez ele me chamou assim, Rafael, tem uma aula que a gente precisa que alguém dê uma aula de moldagem num curso de especialização. Uhum. Você consegue ir? Cara, eu tava seco pra ir, assim, porque eu tinha um monte de aula e ninguém me chamava para as aulas. Sim. E durante muito tempo acontecia isso. Eu era louco para ser chamado por um CRO, eu era louco para ser chamado por um congresso, mas não chamava, não vinha um convite. Hoje em dia você não quer ir mais, que você não aguenta mais, né? Pô, eu quero, pô, a gente é fominha. Aí... A gente é fominha. Pô, depois eu dou outro spoiler cara, aí. Eu fui dar essa aula lá nesse curso de especialização, e aí eu fui falando muito sobre matérias de moldagem, sobre dispositivo de automistura, sobre Pentamix, tal. E o Rodrigo falou assim, cara, eu vendi muito material de moldagem, eu vendi 2 máquinas de Pentamix, tal. Depois disso, começou um namoro com a 3M, o pessoal... Pensei que fosse você com o Rodrigo. Não, isso daí não. Graças a Deus. Rodrigo, você não tá vendo aí, ó. E aí, o que aconteceu? Aí foi uma coisa natural, entendeu, Sandro? Porque eu acredito muito nisso, o troço surge naturalmente. Eu comprava muito produto 3M, eu usava, se você abrir a minha gaveta, eu usava aquilo ali. E eles me chamaram assim, cara, você pode dar uma aula sobre esses produtos que você usa? Poxa, o troço se mostrou bom. E aí, a Carol Miyazaki, uma amiga de São Paulo, que é quem conheço, faz a Carol, muito a Carol já teve a oportunidade de estar lá no CEPO com a gente, que eu sou do Bombeiro, né? Tive lá no centro de estudos, não estou lá mais dia a dia, mas ela já teve a oportunidade de dar aula pra gente lá e tal. Então. Carol é nota 1000, né? Aí eu lembro que a Carol veio de São Paulo para me conhecer. Na época eu não entendi o que era, mas eles estavam dando uma sondada. Deixa eu ver quem é esse cara aqui, que pode ser que vai trabalhar junto com a gente no futuro. E aí começaram a me chamar para alguns eventos da 3M em São Paulo, que eles chamam de eventos de call meeting, de líderes de opinião, assim, pra você ir fazendo um treinamento e tal. E foi surgindo uma parceria naturalmente, assim. Hoje em dia é uma empresa que apoia muitos cursos que eu dou, mas uma coisa que foi surgindo naturalmente, entendeu? E assim, no início, como quando teve esse convite aí para um evento da China, eu não tinha apoio para ir para um... Como é que foi essa história da China? Você acabou não contando. Pô, cara, eu tava, assim, apagando meus e-mails, assim, igual a gente faz às vezes, né? Tá com a caixa lá, 1000 e-mails, aí você vai apagando e tal, vai apagar o spam. E aí eu vi um convite, assim, para a aula no congresso da China, papapá, em Haikou, o Havaí do Oriente. Deixa eu ver isso aqui, né? Aí eu abri, era um convite. Pô, podia ter sido um vírus, hein? Não, eu tinha publicado um artigo numa revista europeia. Ah, legal. E aí era um convite, assim, para que eu apresentasse aquele tema do artigo no congresso. Ali. Aí eu falei com a minha esposa, né? Olha que legal. Fui chamado para dar uma aula num evento na China. Aí, pô, ela falou assim, cara, eu já vi um filme sobre isso. Você chega lá, bota um clorofórmio no seu nariz, você acorda numa banheira sem rim, não sei o quê. Eu falei, porra, é bom saber que você acredita no meu potencial, né? Aí... Mas incentivo da esposa. Aí eu fui olhar e o congresso existia. Tinham pessoas conhecidas. Eu falei assim, pô, deixa eu ver. E aí eu já via na época alguns amigos assim que às vezes iam ao congresso com a ajuda de alguma empresa, com patrocínio. Sim. E eu tentei isso, aí não consegui. Aí eu falei, cara, eu vou. Aí muita gente falou, cara, você tá doido? Você vai pagar pra ir num congresso da aula, vai sair do seu consultório pra ir lá, não vai receber nada. Eu falei assim, cara, eu vou. Vamos ver onde isso vai dar. Tô sentindo aqui que vale a pena. Sandro, eu tava seco pra dar aula. Sabe quando você tá seco pra te chamarem pra um troço e não chama? O reserva do campo de futebol que tá ali, louco pra entrar em campo, chamou, né? Aí eu falei assim, pô, tem que ir lá, eu vou. Eu não vou deixar que depois eu quero ver onde isso vai dar. E engraçado que aí eu fui lá. E assim, minha filha tava pra nascer. Pô, 33 horas de voo. Caraca. Aí foi aquele voo, tua esposa grávida. Aquele voo que chamam de voo catacorno, né? Que você vai assim, pra nascer. Aí falaram assim, ó, faz um pit stop em Paris, faz um pit stop na Holanda. Cara, pit stop, se essa menina nasce, eu vou ouvir a vida inteira. Caraca. Que, pô, você não tava aqui no dia que nasceu. Pô, peguei um voo que era assim, Rio, São Paulo, Amsterdã, Xangai, Haikou. 33 horas. No meio do caminho eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo? Pra que eu vim aqui? E eu que tava pagando Brainstorm. Quando eu cheguei lá e dei a aula, engraçado, aí tinha um dentista dos Estados Unidos que olhou, pô, gostei da aula.
vamos almoçar, vamos. Aí almoça junto, aí faz aquele network, né? Aí, pô, você é dos Estados Unidos, você mora onde nos Estados Unidos? Eu moro em Maryland. E, pô, eu morei em Maryland. Você deu aula lá em inglês? É, em inglês. Eu morei em Maryland. Pensei que você Pensei que você falasse chinês também, cara. Não, chinês não. Xixi. Aí nessas andanças de se mudar muito na época de adolescência, eu morei um tempo em Maryland. Falei, pô, eu morei em Maryland. Aí, pô, ficamos amigos. Ele falou, eu tô organizando um congresso ano que vem na Jamaica. E aí uma coisa foi puxando a outra. Linkando. E aí disso eu fui convidado para dar um curso de imersão em Washington DC no ano seguinte. Então, assim, aquela coisa que não tinha, assim... Que era meio que uma loucura. Nenhum, que meio que uma loucura, do tipo, pô, você é maluco pagando, o troço começou a trazer um monte de outras coisas legais. E que aí, quando eu fui nessas outras, aí já era assim, um ano depois, aí eu já conseguia, às vezes, com um apoio. Você ainda não tinha saído do Brasil para dar aula, né? Até aqui mesmo. Da China foi a primeira vez. Até aqui mesmo você tava, naquela expectativa de querer dar aula e não tava conseguindo e tal. E de repente isso daí foi o que abriu as portas, né? Exatamente. Então isso daí foi legal, abriu outras coisas. E vem de encontro aquilo que a gente fala assim, eu tava sentindo que eu tava preparado, sabe? Eu tava pronto. Sim. E tava com fome. E aí, na hora que veio o convite, eu falei, cara, eu vou. E aí surgiram outras coisas. Então, eu acho muito legal isso, assim, a gente tentar estar pronto para quando surgir o negócio. E não o contrário, você cavar para ir. Só porque fulano foi, eu quero fazer isso também. Às vezes, cara, eu quero com um ano de formado. Se eu tivesse ido nesse mesmo evento com um ano de formado, não ia ter dado nada, entendeu? Sim. É, isso que você falou, você estava preparado, né? Citando aqui de novo o Ronaldo, né? Assim, você tem que estar se importando contigo, né? Com esse preparo, pessoal. Você sentia que você estava, tô pronto, né? Eu lembro, Sandro, que nessa fase, assim, 2013, 2014, eu já vi, assim, que eu tava pronto, eu às vezes ia nos lugares e falava assim, cara, dava pra eu estar nesse evento aqui fácil falando, sabe? Eu sentia assim que... Mas eu não era chamado pros troços. E aí, eu lembro uma vez que eu fui num congresso da SBOE, e aí eu conheci o Paulo Murilo, que hoje é um amigão. E o Paulo Murilo organizava os CIORs, organizava tudo e tal. E aí a gente, tava batendo papo, janta junto, não sei o quê. Aí eu lembro que eu falei assim, Paulinho, me chama pra dar uma aula num evento seu, cara. Paulinho vai vir aqui, ele já foi convidado, mas ele tá se preservando aí, a questão da pandemia. O Paulinho abriu uma grande janela pra mim, Aí Paulinho falou assim, não, Sandro, eu vou com o maior prazer e tal, cara, mas por enquanto tô me preservando. Paulinho, tô te esperando aqui quando você estiver pronto, cara, as portas estão abertas aqui, os microfones estão abertos pra você. Esperando você aqui. O Paulinho abriu uma grande oportunidade pra mim, que eu lembro que eu falei assim, Paulinho, me bota num evento seu pra dar aula, cara. Eu tô preparado, olha só. Aí mostrei minha aula pra ele, não sei o que. Ele olhou e falou assim, caramba, cara, legal isso daí, não sei o que. Maneira essa aula, eu nem sabia que você fazia isso. Então, assim... Paulinho é gente boa aí pra ele caramba, foi, né? me chamou pra um Rio Odontoestética e tal. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Tanto que agora, tá bombando na internet aí, o 6º congresso da Revista Clínica, né? Professor Baratieri lá. E, quem é que vai estar lá agora no Congresso da Revista Clínica, que é um dos maiores congressos da nossa área no Brasil, né? Cara, só não fui ao primeiro, esse é o 6º, eu fui a todos. É um congressão, recomendo, né? A todo mundo que é dentista, que trabalha na área estética e tal, que vai a esse congresso. Ô, Baratieri, depois tu vai ter que pagar um merchan aí. Não, tô falando de coração, cara. Eu tô falando... Ele manda um vinho aí pra você. Não, o vinho a gente já tem o Joca aqui, nosso Joca, patrocinador oficial. Do Joca Família Zalfa. E aí, que você aprovou o vinho ou não? Muito bom. O do Joca é sempre bom, cara. O vinho do Joca é muito bom. O Joca é muito bacana. Então, assim, voltando a falar aqui... Eu acho que esse congresso do Baratieri... Congresso da Revista Clínica, cara, o congresso do Baratieri lá, não é do Baratieri, ele fala, não é meu, né? É da gente e tal, aquele jeito dele, né? Aquela empolgação. E eu sempre falo, cara, onde o Baratieri estiver falando que eu tiver a oportunidade de assistir, eu vou assistir. Porque a empolgação cara, que é a vibração, a energia positiva é muito, mano. Eu acho que vai muito disso, de você aprender além da odontologia, né? E, cara, é tão empolgante o negócio que ele não dá aula no congresso, né? Ele deu só no primeiro. E aí ele fala, cara, não dou aula no congresso, mas, cara, ele faz assim, de 3 em 3 anos e para botar uma grade de alto nível
Por isso que você tá lá merecidamente e eu vou estar lá para te assistir, que eu já tô inscrito lá no Congresso da Revista Clínica, lá em Floripa, e eu vou estar lá. E parabéns, cara. Valeu. Assim, Valeu. Um dia eu chego lá. Eu acho que esse congresso da Revista Clínica ao lado do SBOE são os 2 congressos principais do nosso calendário. Sim, assim. da nossa área, né? Da nossa área de odontologia restauradora. Restauradora, né? Estética ali, misturado, né? Com as especialidades afins, né? Eu também acho que é um congressão. Assim. SBOE também imperdível. Mas é que eu tô falando desse porque ele acontece de 3 em 3 anos, né? Então, assim... Acaba que é aquele que você tem que ir, né? Tem que ir. No ano dele você tem que ir. Né? Se você não for, perdeu 6 anos. Exatamente. 5 anos. Exatamente. Né? É isso, cara. Então, assim, Baratieri aí. Um dia, quando você trouxer o Baratieri aqui no A3, que tem a escola lá do A3 Cursos, o Altair já falou aqui sobre isso. Ele vem em outubro agora. Então, aí, cara, vamos trazer ele aqui para fazer um podcast A3. A3. Um podcast A3. Se falar, aí. Ele vem, eu acho que ele vem. Ele vem, né? Se já tiver aqui, ele adora o Rio de Janeiro, que ele vive falando. Ele não é um cara mentiroso. Pô, não, ele gosta do quando Rio ele vem aqui, vive postando um monte de foto, adora o Rio de Janeiro e tal. Né? Então... Aí, tá feito o convite, Baratieri. Vai ser um prazer você ver aqui. Só que a gente vai ter que subir aqui todo o nível aqui das coisas, né, cara? Mas aí, Sandro, o que eu acho que aconteceu nessa época aí, que eu entrei pra faculdade e tava assim, querendo, né, começar a seguir esse rumo de palestrante, né? Que é uma diferença do professor com palestrante. Sim. Meu sonho era consultório e professor. Certo. No meio desse caminho, eu vi que existia também uma coisa que eu gostava, que era essa coisa do palestrante. Então, assim, ali começou a surgir assim, uns convites para dar uma aula numa jornada, um convite para dar uma aula numa semana acadêmica, num congresso. E aí foram coisas menores, vamos dizer assim. Mas aí você vai numa jornada, vai no... O Altair falou aqui, aquela dele lá em Itaperuna, que você fala, caraca, o Altair não chega. Ele contou essa história aqui. Então, e você vai indo. E assim, às vezes tem alguém ali que gosta do seu trabalho e te chama para uma outra coisa. Então, eu acho que a gente tem que ter essa paciência, assim, de que vão ser pequenos degraus, sabe? Pois Claro, você tem que ter, assim, a meta, né? Igual a gente estava falando aqui do Congresso da Revista Clínica. A primeira vez que eu fui no Congresso da Revista Clínica, eu sentei ali e estava olhando aquele congresso. Primeiro você fica assim, embasbacado, né? Impactado, assim, né? Com o tamanho daquela com a dimensão tela. das e é uma aulas, sala, né? É uma sala, é todo mundo. Uma sala imensa, né, cara? E eu fiquei assim, cara, um dia eu quero jogar aqui. Tua aula tá pronta? Não. Ela nunca tá pronta. Pois nem no dia tá pronta. Puxei esse gatilho porque assim, toda vez que eu vou dar aula em algum lugar, você ou qualquer um, cara, 2 minutinhos antes você fala assim, cara, a esposa fica dá uma mexidinha naquele slide ali. Ela né, fala cara? assim, você vai falar de quê? Eu vou falar disso. Mas você já não tem essa aula? Ela fala assim, não, eu já tenho. Mas, pô, agora tem que dar uma mudada, porque jeito, aquele lugar que eu falei era de 2 horas, agora é de 50 minutos. Ou então, assim, o professor pediu para ser uma coisa inédita. Cara, isso dá um muito trabalho. As pessoas não né, imaginam o trabalho que dá. Não tem noção, cara. Então, assim, você só já de fotografar, né, Rafael? Só assim, vou preparar um caso para dar. Só de fotografar e montar isso, quantas horas a gente gasta, às vezes, para montar um slide? Um slide, né? E eu acho que você vai ocupando muito a sua mente, assim, com uma coisa que vai ser daqui a 1 ano, e não tem como não ser assim. Tipo assim, chega um convite, acho, para um evento desse legal, assim, é daqui a 1 ano. Eu vou te dizer, eu não fico um dia sem ficar pensando naquilo ali. Porque, cara, passa muito rápido. Você tem cara, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. É normal isso, e eu acho até que é normal né, essa adrenalinazinha pra você também não acomodar, né? Mas pode ter certeza, cara, vai chegar lá na hora do play, você vai falar assim, pô, podia ter botado aquela fonte diferente. Cara, mas olha só, sabia? Rafael. Engraçado, eu sou libriano, que eu vejo o Libra... Quando eu vejo o horóscopo assim, eu acho assim que bate muito. Então, assim, eu sou aquele cara que fica pensando muito nos 2 lados. Aqui, ali, ponderando, tal. Mas aí, quando eu resolvo o que vai ser, eu não sou de me arrepender, não. Então, assim, eu já vou muito decidido assim, o que eu tenho que fazer? Isso, pode ser assim, vou por aqui, eu vou por ali, Mas na hora que eu falo assim, não, vou por aqui. Eu não fico muito assim, podia ter botado... Não, cara, eu vim com isso. Então, é isso.
Não sou muito de ficar, sabe, arrependido e não sei o quê. Até aquela história do bombeiro, que a gente conversa muito, tem muito disso, assim, de assim, cara, não era pra ser, vamos por aqui e esse é o caminho. A história do bombeiro que ele tá falando, que ele fez o concurso pro bombeiro. Acho que foi o concurso que você passou, não? Eu passei em 2000. Ah, tá, não, foi Acho 2000. que foi o seguinte. Foi depois. 2002. 2001 teve esse concurso, o pessoal entrou em 2002. Isso, Deve ter sido esse que você fez. Isso. Que, pô, você teve a história lá que você descobriu no exame médico que você tinha uma... Como é que é? Discromia? Como é que é? Descromatopsia. Aí a gente vai descobrindo os problemas, né, cara? Mas traduz aí pra quem não sabe o que você tá falando. Isso daí foi engraçado e, assim, são daquelas coisas que você, na hora, não entende, mas vai entender depois, assim, né? Passados alguns anos, você vê assim, então era pra ser assim por causa disso, né? E eu acredito também muito nisso, assim, de você não ficar dando murro em ponta de faca, assim. Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto ter passado nesse concurso aqui, eu fiz e não passei, eu fiz isso, não sei o que, agora a minha vida acabou. Calma, cara, não era pra ser. Se é isso mesmo que você quer, vai atrás e faz de novo. Não é que não era pra ser, é pra você ser um cara conformado e que vai aceitar tudo. Sim. Mas é assim, às vezes tem uma coisa melhor por chegar. Às vezes o caminho não era esse, entendeu? E eu acho que a gente tem que se apegar a isso. Esse concurso do bombeiro foi o quê? Logo que eu me formei, estava recém-formado. Eu tinha 2 meses de formado. Aí abri um concurso pro bombeiro. Eu falei, cara, eu vou fazer. O recém-formado, ele tem muita vantagem no concurso. Pô, tá fresquinho ali, né? Assim, de informação de todas as especialidades, né? O que você estuda hoje? Prótese. Você não pega um livro de pediatria, de patologia. Vamos fazer. Aí fui, passei na primeira fase. Na segunda fase, você tinha que levar um paciente para atender. E aí, tem que arrumar um paciente, né? Eu chamei meu irmão. Rodrigo, vamos lá para... Vou extrair seu central. Não. Teve gente meu irmão, que foi pra extrair dente. Quem meu irmão, mas cirurgia... olha só, meu irmão, é pra eu passar no concurso. O dele, eu olhei, tinha um amálgamazinho que era pra trocar por uma resina, aquela oclusal de um premolar, só uma bolinha assim, sabe? Aí ele falou assim, quem vai fazer? É você? Nem a pau. Falei, cara, eu te dou meu primeiro soldo. Nem a pau. E o soldo do bombeiro, é um salário bom, Eu ia pagar isso para um recém-formado. Aí ele falou, não, você se formou agora, deve estar só fazendo besteira na boca dos outros, não vou não. Eu falei, cara, tem que arrumar então alguém que queira muito que eu passe. E eu, já tava namorando com a Luciana há uns 3 anos. Aí quando eu chamei ela, não, vamos. Opa, aí, isso lá. Aqui é amor, hein? Você falou, conhece o caso. Aí eu falei assim, olha só, mas não pode. Eu vi o pessoal levando paciente de faculdade, que assim, o paciente da faculdade é um paciente que já está acostumado com o atendimento do recém-formado. Tipo assim, o cara vai fazer um isolamento, demora o grampo tempão. Pega na gengiva e sangra e machuca. O paciente, o dentista perfura o canal, ele leva um bolo de presente na semana seguinte, né? E assim, ela lá, né? Mas vem cá, vai ficar bom. Eu falei, olha só, eu vou fazer restauração. Você faz cara de felicidade. Na hora da anestesia, no final, não fala que tá alto, tá tudo bom, tá tudo... Então tá bom. Aí fui lá, fiz a restauração. Faz cara de felicidade na hora da anestesia, ótimo. Anestesia troncular, com a agulha longa. Aí, passei. Cara, tinha que fazer exame médico, exame físico. Exame físico, correr, fazer barra, passei. Exame médico, tem que ler aquelas letrinhas ali. Lê, pá. Aí, tem que ir pulmão, audição, tudo bem. Quando chegou num teste pra você ver cores. E é um teste chamado, quem estiver assistindo pode olhar depois na internet, se chama teste de Ishihara. Tem um livro, né? Tem um livrinho, então são várias bolinhas assim coloridas, onde você vê um número ali dentro. E ali, Sandro, todo mundo tava passando e lendo muito rápido. 81, 45, 6, pá, e o outro... Pá. Quando chegou a minha vez, eu olhei e não vi nada. Ele falou, que número você tá vendo? Aí ele falou assim... eu falei, o que é pra ver aqui? Um número. Eu falei, eu não tô vendo nenhum número. Aí ele falou assim... Cara, tem um número aí. Aí eu falei, pode ser um mais fácil? Aí ele falou, esse é o mais fácil. Caraca. Aí ali eu falei assim, agora já era, né? Esse é o mais fácil. Aí quando acabou esse exame, eu cheguei no pessoal que estava fazendo a prova e falei assim, aquele exame ali é difícil, né? Aí o pessoal, não. Eu falei, deixa eu voltar para ver. Eu voltei e vi que todo mundo estava fazendo com facilidade. Normalmente. Falei, tem algum problema aí. E nessa fase, Sandro, todo mundo já estava passado, porque assim... Sim, ali é só eliminatório, né? Exatamente, ali todo mundo já tinha passado por todas as etapas.
Então, assim, lá em casa já tava festa, cara. Olha Meus só. pais já estavam assim, pô, meu filho... minha mãe já tava contando pros taxistas, pro pessoal da padaria, o bairro já sabia. Já sabia que orgulho. Ia ser bombeiro. Passou e tal. Então, Perdi assim, um colega de farda. Aí, isso com 2 meses de formado. E eu tava muito feliz, porque eu pensei assim, cara, com 2 meses de formado, você já tá passado num concurso, é o sonho de qualquer recém-formado. E você já tinha a experiência da Marinha lá, né? Eu tava estagiando. Do estágio e tal, né? E aí, cara, quando saiu a notícia assim, reprovado, discromatopsia, eu falei, cara, primeiro que eu não sabia o que era discromatopsia, eu fui ver a daltônico, mas eu não sou daltônico. O problema era esse teste, tipo assim, eu sei que... O problema era o teste, o problema não era que você é daltônico. Então, você me perguntava assim, eu sei que a minha camisa aqui é vermelha e tal. Pô, mas você tá com camisa azul, cara. Aí, o que aconteceu? Cara, a casa caiu. Aí chegou lá em casa, e aí, caramba, pô, reprovado, não sei o que, pô, mas que isso, não sei o que. Aí começa aquela coisa, né? O pai fala, não, isso deve ser da sua avó materna. A mãe fala, isso deve ser da sua avó paterna. Não quer jogar pro outro. A parte ruim joga pro outro. Joga pro outro, né? E aí ficou naquilo e aí bateu aquele sentimento em todo mundo, assim, cara, como é que vai ser? Esse cara quer fazer odontologia estética e tá com um problema de cor. Ferrou. E aí muita gente... Faz tudo branco a um. Não, muita gente na época veio falar assim, Rafael, eu acho que você deveria fazer endo. Porque endo, não tem cor. Você só vê o raio-x. É preto e branco. Preto e branco. Aí eu falei, cara, eu odiava endo. Eu falava assim, pô, eu não quero fazer endo. Não, acho que você deveria fazer cirurgia. Porque, porra, vai ser extrair o dente. Se o dente é azul, amarelo, vermelho... Eu falava, cara, eu consigo ver as cores. E eu não gostava de cirurgia. Na época da faculdade, o pessoal estagiava em hospital. Eu nunca gostei disso. Não gosto de ambiente hospitalar. E aí teve gente que até falou assim, pô, eu acho que você tem que fazer direito. Você gosta de estudar. Você já viu o livro de direito? Não tem foto. E eu na época... Cara, assim, tu já tava se sentindo... Não, mal, cara. Pô, assim, mas olha só, eu tenho um negócio que... Gente, peraí, calma, gente. Eu tenho um negócio que isso daí eu peguei muito da minha mãe, né? Eu acho que cada um você pega, assim, uma coisa do seu pai, uma coisa da sua mãe, coisas que você pega, às vezes, dos seus amigos, seus irmãos. E, assim, eu devo muito à minha mãe isso. Eu tenho uma autoestima muito elevada. Então, assim... Isso é da tua mãe? Como é que é o nome da tua mãe? Fala pra ela aqui. Isso foi joga bom um beijo pra ela. Fala, Dona Marisa, ó. Beijo. E aí... Mas isso foi bom o seguinte, cara. Eu via que na faculdade eu fazia uns trabalhinhos legais. Então, quando o pessoal vinha assim, não, você tem que fazer, você tem que fazer isso aqui, eu falava assim, cara, peraí. O trabalho ficou bom. Pô, cara, eu vejo a cor direitinho aqui. O problema foi só o teste, cara. Quer saber? Eu não vou dar ouvido a pessimista, não. Não vou ficar, sabe? Você tem que fazer outra carreira por causa do teste. Falei, quer saber? Eu vou colar em gente otimista, gente que vai ajudar. Você falou, não vou me vitimizar, né? Exatamente. Não era pra ser aqui. Não era pra ser. Aí, não, que absurdo. Cara, não era pra ser. Então, assim, essa Isso porta aí, tá fechada, tem outra aqui escancarada, aberta, Isso tem aí. outra aqui. Vamos aqui. Vamos em frente. Vamos onde me querem, entendeu? Então, Vamos em assim, frente. não que o bombeiro não quisesse, mas era a regra do concurso. Sim. E assim, adoro o bombeiro, me chamam pra ir lá, eu vou lá. E eu tenho vários amigos. Sim. Na boa, não era pra ser, cara. Tipo assim, e a regra era clara. Se você errasse duas Tava no edital, folhas, né? estava no edital. Então eu não fiquei ali, que eu fui prejudicado. Não, era a regra do jogo e não passou e pronto, não era pra ser. E aí o que acontece? Eu acabei indo ser R2 na Marinha e foi ótimo, assim. Você só não contou que tinha essa parada, né? Senão não ia te aceitar na Marinha. Não, aí é engraçado que, assim, na Marinha eu ia ter esse teste. E, assim, eu sabia que ia ter. E aí eu falei assim, cara, e agora, O que eu faço? Aí eu ficava decorando as chapas, assim. Tipo assim, quando tem o número 12... Quando tem o número 12 é pra eu falar o número 7. Onde eu via 12... Na verdade, era 74. Quase acertei, ó. Só que esse teste, cara, quando o cara faz, é rápido. Você olha ali e você fala assim, 12, 30, 42... Então, aí você tinha que ficar lembrando. Então eu olhava... Aí... 74. Mas aí acabou que, assim, deu tudo certo, entendeu? E assim, graças a Deus, hoje em dia, eu nunca mais tenho que fazer esse teste, só quando vou renovar minha carteira de motorista. Deus escreve certo por linhas mas aí eu já tortas, falo cara. logo. Mês passado eu tive que renovar minha carteira de motorista, né? Aí eu já acordei e falei assim, pô, vamos ver qual vai ser dessa vez. renovação. Aí, Luciana, minha esposa, cara, mas você tem problema com sinal de trânsito, por exemplo? Não, ô Sandro, você botar qualquer cor aí, eu vejo, cara. Você botar escala de cor de dente, eu vejo. Resina, eu vejo tudo. O negócio é esse livrinho de Ishihara. Tá certo.
Então, assim, o que eu tinha dificuldade, isso daí na época eu falei assim, cara, eu tinha dificuldade mesmo. Era assim, histologia. Aí eu lembrei que eu passei um período na faculdade que você tem aquelas lâminas que tem epitélio com um monte de bolinha. Sim. E o professor botava o laser point dele. Você não viu o laser point? Eu passei um semestre sem ver o laser point. Falei, cara, esse cara é muito pão duro. Por que ele não compra um laser uma point pilha bom? Nova. Uma pilha nova. Mas não era, porque era aquelas bolinhas. A bolinha pequenininha e vermelha. Era vermelha. De repente a verde... Não, o meu problema diz que era mais quando eu misturava o verde musgo com o marrom. Então isso acontecia. Às vezes eu chegava assim pro meu irmão, pô, você pegou aquele meu short verde. Aí ele, pô, cara, é cinza, é marrom, sabe? Tipo, essas coisinhas. Mas assim, de cor básica. Pra dente, né? Pra dente. Hoje em dia tudo bleach 1. Não, e outra coisa, cara, você tem aqui a cor do dente, eu tenho que botar algo que fique dessa cor. Isso aí. E aí, o que aconteceu? Acabou sendo bom, assim, pra mim, entendeu? Então, assim, eu acho assim, entendeu? Às vezes isso daqui não era pra ser, cara. Não era pra ser. Rafa, olha só, a gente já tá com 1 hora de bate-papo aqui, cara. A gente vou ter que te convidar para fazer um outro bate-papo. Agora que tá ficando bom. Cara, da próxima vez a gente também pode falar sobre alguma coisa técnica também, né? A gente ficou aqui hoje... Não, técnica não. Vamos, aí a gente vê no congresso. Melhor é essa, assim, de bate-papo. Essa é melhor, né? Melhor. Essa é melhor. Que aí a gente fala ao lado que não dá para falar num congresso, né? Numa sala de aula, né? Não, mas aí não pode falar aqui, né? Falar aqui fica gravado. Melhor do congresso são os bastidores, né? Sempre, não, né? Brincando. A gente aprende muito nos bastidores, né? Muito. E, pô, a gente assiste... Cara, é engraçado, né? Porque, assim, muitas vezes eu também dou aula, né? Você me acompanha também. E muitas vezes, cara, as pessoas acham assim que você é professor porque você quer ensinar. Cara, eu acho que o ensinar, como você é professor, é algo seu. Mas a gente aprende muito mais tentando ensinar. Isso obriga você a aprender mais, a trocar figurinha, a você assistir o outro colega que tá lá. E você, caramba, aquele detalhe ali, porra, vai acrescentar para mim. Mesmo você se aprimorando, mesmo você... Assim, então eu digo que você tentar ensinar, não sei se você pensa dessa forma, mas toda vez que você vai preparar uma aula, cara, o quanto você aprende... Muito. Você tá estudando, né? Tá estudando. Não, e mesmo você, cara, já trabalhando na área ali há muito tempo e tal, então assim, não dá para se acomodar, né? Digamos lá, pô, Rafael Andreola é o suprassumo da faceta, digamos. Quem me dera. Pô. Cara, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, e se você parar no tempo e falar, não, agora eu sou o cara... Meu irmão, com pouquinho tempo você não vai ser nem o último, você já ficou para trás, anos-luz, né, cara? Ô, Sandro, e isso daí que eu acho do professor, cara... O professor, ele é uma missão, né? É uma profissão muito bonita. Mas, cara, você tem que querer querer pelos motivos certos, assim. O que eu vejo hoje é que o jovem da faculdade, aí ele olha assim, poxa, deixa eu ver aqui, fulano. Pô, isso aqui é professor. Eu quero imitar fulano, né? Eu tenho que ser professor. Então, do tipo, aí, eu quero imitar o fulano, quero ser o fulano, e não existe isso, né? A pessoa acha que a receita de sucesso é você ser professor. E aí ela vai ser professor sem um preparo para aquilo. Então, assim, cara, eu tenho centenas de amigos muito mais bem-sucedidos que eu em vários aspectos, nem querem dar uma aula. O cara tá dentro do consultório dele, atendendo... Feliz da vida, é isso daí. Então, assim, eu acho que cada um tem que buscar o que é a sua forma de sucesso. Isso aí. Hoje ficou muito estereotipado que o sucesso na odontologia é o cara da aula. Porque ele tá aparecendo. Pois é. Assim, mas, cara, às vezes o sucesso para você é você... Entrar no consultório, trabalhar, pagar suas contas sair... no final de semana, vai sair com a sua família, pega você... Não existe regra. Tem gente que não quer dar aula. Pois não é. Tem gente que tem dificuldade assim, eu não quero ficar exposto, eu não gosto de falar em público, né? Assim... Ou você fazer pelos motivos errados. Eu acho que esse é o pior de todos. Assim, querer fazer para aparecer. Então, esse é o pior de todos. Para qualquer coisa, né? Para qualquer coisa. É igual assim, vamos supor, o oficial militar, que a gente estava falando aqui, né, da Marinha, eu fui da Marinha, minha esposa é dentista da Marinha. Eu fui um tempo da Marinha, dentes, mas eu vi que eu não seria um bom militar. A Apesar regra de eu militar ser... ali não tinha. Apesar de eu ser
filho de militar, oficial da Marinha, minha esposa ser dentista da Marinha, mas assim... Você não se via daquele jeito. Enquanto eu fui ali, eu fui um bom... Sim. Tava enquadrado. Eu tava. Mas assim, eu acho que aquilo ali não era o que ia ser o ideal para mim. Pra a você. Receita de felicidade, de sucesso. Sim. Então acho que é muito bom a gente ver assim, cara, isso é bom para fulano, mas o que é bom para mim? Isso não, a gente não identifica, eu acho, muito novo. Você vai vendo com o tempo. Mas eu acho que é bom você criar a sua receita, né? Com certeza. Para você ser feliz, né? Então, pra gente terminar aqui com a felicidade, cara, dá o seu contato aí pra quem quiser te achar nas redes sociais ou quiser, pô, doutor, quebrei o dente aqui, onde é que é teu consultório, como é que te acha? Pô, doutor Rafael lá em Niterói é o cara, pô, preciso fazer aqui trocar uma amálgama pra uma resininha que teu irmão não deixou. Agora o cara é top. Eu trabalho num consultório em Niterói. O telefone lá é 98003-5686. 98003-5686. E geralmente pelo Instagram, assim, a gente posta algumas coisas de... Qual é o seu Instagram? De cursos e tal. É rafael.andreiuolo. O difícil vai ser escrever o Tá escrito ali, ó. Tá. Andreiuolo. É muita vogal junto. Cara. O que chega de nome errado ali vem Andreiuolo, Andreiuolo, tá? Mas aí já tá escrito, já ajuda. É isso aí. Rafael, muito obrigado pelo bate-papo aqui, cara. A gente tem muito assunto para conversar. A gente nem falou sobre tênis aqui hoje. Pô, o Baratieri... A gente grava da parte pessoal e fala de... outro dia eu falei com o Baratieri, ele falou que, pô, tem a parada do tênis aí que tu fala que joga pra caramba e tal. Vamos deixar pra um próximo evento aí da gente falar sobre tênis. Ele gosta de explicar. Gente, um abraço. Valeu, até a pessoal. próxima. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha só, tá convidado pra gente falar sobre outros assuntos aí na próxima. Vamos Valeu? sim. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.